O Santo Evangelho. Caracteres da Perfeição, página 167, capítulo, bem o começo do capítulo 17. 167. Não peguei o meu óculos, aí é complicado, né? Não peguei o meu óculos, mas também não tem importância, porque eu tenho um professor aqui do lado, né? Ele lê muito bem. Seu óculos, estão correndo? Não, hoje. O Ayrton, ele e a dona Célia. 167. Ser desperfeito, vamos lá, professor. O senhor manda. Vai um cada um ou eu leio tudo? Não, você vai ler porque você está. Além de você ler melhor do que eu, ainda está com os óculos aí. Não é? Vamos lá. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não os saudardes, senão vossos irmãos, que fazei nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. São Mateus. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-lhe-ia igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem por alcançá-lo. É preciso, pois, entender, por essas palavras, a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra, assim, que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, observando-se os resultados de todos os vícios e mesmo os simples defeitos, se reconhecerá que não há nenhum que não altere, mais ou menos, o sentimento da caridade, pois todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação, porque tudo que superexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levado até ao amor dos inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre um indício de maior ou melhor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão desse amor. Por isso, Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, naquilo que ela tem de mais sublime, disse-lhes: sede, pois, perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. É verdade. Boa tarde, seja bem-vindo. Eu estava sentadinha no vídeo para ver. Mas chegou em tempo, viu? Desculpa, mas eu estava ali quietinha. Imagina. Mas é bom, viu, a gente sempre chegar em tempo, né? Porque Deus oferece essas oportunidades maravilhosas, né? E nós aqui, enquanto espíritas, nós sabemos que nós somos trabalhadores de última hora, nós chegamos tarde também. Lá atrás, com Zitita, lá atrás, quando Jesus veio, e a gente ainda guerreou muito, se contrariou, fez muita coisa errada, mas ainda hoje nós estamos chegando meio tarde,
Mas esse tarde não é para sempre, nós chegamos em tempo, porque o Senhor da vida renova para nós a possibilidade que nós temos para a nossa melhoria, para alcançarmos. E hoje nós vamos falar um pouquinho, pedindo licença para os mentores, para que nos ajudem a externar a nossa opinião sobre esses caracteres da perfeição, porque nós andamos buscando há muito tempo sermos perfeitos. Claro que não perfeito como Jesus o era, como o Pai é, e nós não podemos, nós podemos trabalhar para a nossa perfectibilidade, não é, Ayrton? Trabalhar sempre em busca da perfeição, mas a leitura deixou claro que nós não alcançaremos ser perfeito. É um contraditório, não é? Que não tem, no bom senso de hoje, nós sabemos que não é possível alcançar, né? Então, quando Jesus fala dessa maneira e propõe que cada um de nós sejamos perfeitos, é buscar constantemente a nossa responsabilidade. E é curioso isso porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Falamos isso várias vezes aqui nesta casa e também estudamos. Mas muitas pessoas acham que devem gozar a vida, fazer tudo o que é do bom e do melhor materialmente, esquecendo do ponto da caridade que deve auxiliar ao seu próximo. E auxiliar como? A gente sempre tem reservas. São mínimas coisas, são os pequenos ofícios do dia a dia. Há um exemplo que me diz muito o coração: o filho que leva, ou a filha que leva para a mãezinha que está doente ou que está acamada, ou mesmo que esteja bem. Mas ela tem a empregada à disposição, mas ela resolve-se por levar um suco de laranja, fazer uma bandejinha muito bonita, levar um cafezinho para a mãe. São gestos de amor que nós estamos aprendendo a treinar. É claro que pode, às vezes, mandar a empregada fazer, mandar o auxiliar atender, mas tem tanta coisa que nós podemos fazer de pequenos ofícios, né? Um gesto de gentileza, falar com suavidade para as pessoas. Nós temos sempre, porque a voz carrega como nós estamos dentro de nós, então precisamos desse cuidado. Dessa maneira é que nós estamos vendo hoje o Evangelho, porque os caracteres estão dentro de cada um de nós, fazendo com que a gente medite sobre eles. Ayrton, qual é a sua impressão sobre isso? Para a gente poder fazer um debate aí sobre esses caracteres da perfeição. Podemos conseguir isso, Ayrton? Será que nós temos que trabalhar isso? Porque Jesus chegou numa época tão difícil, né? E por isso ele falava por parábolas, para poder deixar o pessoal entender as coisas, né? E mais do que isso, não é a palavra, não, é o exemplo, né? A gente tem, através do exemplo, tem que dar, de servir de modelo para alguém. E é curioso, porque as pessoas falam, mas como assim? O Lázaro, por exemplo, que foi assassinado, cortado ao meio, né? Porque, segundo consta, era nesta encarnação um jagunço, e matava todo mundo sem piedade. É um modelo de que nós não devemos fazer. É um caractere que nós não podemos copiar. Mas o de Jesus, sim, quando Kardec questiona as entidades venerandas sobre qual o modelo mais perfeito que o Senhor da vida nos colocou, ele responde que veio de Jesus. Então, está disposto na questão 625 do Livro dos Espíritos. Então, nós temos que ser modelo. Eu, por exemplo, durante muito tempo, fui um tabagista. Hoje eu não fumo mais, graças a Deus. Aquele modelo que eu fui há tempos atrás não me serve mais. Eu cresci olhando os caracteres de Jesus, fazer o próximo, aquilo que gostaria que me fizesse, amando o meu corpo, amando o meu próximo. É claro que não atingimos ainda este apogeu, né? Mas estamos trabalhando, sendo responsáveis. Falava com a Ayrton aqui, quando nós iniciamos o trabalho, que os bons espíritos já tinham chegado. A gente sente, eu não sou médio vidente. Vocês sabem que o médio vidente tem o poder e a capacidade de ver os espíritos assim como nós nos vemos fisicamente. Eu não tenho essa mediunidade. Mas a gente tem e sente a presença deles. E eu senti quando nós chegamos, ainda falei para o Ayrton, eles já chegaram.
porque eles são de uma responsabilidade tão grande que nos deixa admirado. E para isso a gente ouve Joana de Ângeles falar sempre, dando orientação, que o compromisso nosso de chegar a tempo, além de tudo, é um respeito que nós temos com o próximo, aquele que está nos aguardando, porque não somos só nós aqui fisicamente, tem aqui muitos amigos convidados para esta Santa Ceia. Oh, meu Deus, se pudesse eu ver, não é? Como o nosso amigo Manolo falava, eu não vejo, né? Graças a Deus. Nem quero. Nem quero. Por quê? Porque a gente vê os bons e vê também aqueles que estão imbuídos de sentimentos negativos. Muito embora eles são nossos convidados também, e se vierem com boas intenções, eles são bem-vindos. Eles não podem vir aqui, esse comentário, porque eu já presenciei nesta casa aqui, é para bagunçar, não. Tem na porta uns amigos fortão que falam, você não vai entrar. Como é que eles vêm? Eles vêm porque é o sentimento da pessoa, como a pessoa fala, como a pessoa faz. São modelos, são caracteres. Eu um dia perguntei para uma das minhas filhas, que tem essa mediunidade da visão, e ela havia comentado, papai, aí tinha fulano, assim, assado, e é um homem do mal. Ela se definiu assim, é um homem do mal. E aí eu, curioso, perguntei, filha, como é que você definiu que é um homem do mal? Ah, papai, pelas caracteres dele, pelo jeito. A pessoa carrega consigo. E é curioso como nós também fazemos isso. A senhora, você, nós todos passamos às vezes perto de uma pessoa, ou chega uma pessoa perto de nós e começa uma prosa agradável, tranquila. A gente se sente bem e nunca viu a pessoa. Contrário senso também é verdadeiro. De vez em quando a gente vai numa recepção, numa festa, e se depara com alguns personagens, a pessoa te apresenta, você abre um sorriso, mas não é um sorriso sincero, porque no fundo você está dizendo, pô, não gostei desse cara aí. E tradicionalmente nós dizemos assim, meu santo não bateu com o santo dele. É a pura expressão da verdade, porque entre espíritos e os espíritos, eles se identificam. Então eu adotei nesses caracteres, de quando eu vejo uma pessoa assim, que me dá esse sentimento, né, de que meu santo não bate com ele, de trabalhar, de tratá-lo bem, porque ali está alguma pessoa ou alguma coisa que eu não quero me tornar, que eu devo trabalhar. Então, a verdade é nua e crua essa, temos que ser cuidadosos com os nossos modelos, com o que vamos fazer todos os dias. Ayrton, por favor, eu estou falando, mas eu gostaria de ouvir também as suas considerações. Pode falar à vontade. Não, eu falo demais. Você já viu, o advogado gosta de falar, né? E ele gosta de ouvir. Sabe que ele é jurado também? Então, ele é jurado. Ele vai lá, ele foi escalonado aqui, porque vocês não sabem, talvez não saibam. Conforme o tamanho da comarca, são selecionados 500 pessoas que servirão de júri para nos ajudar no tribunal do júri. O Ayrton é escalonado já, de vez em quando eles convocam, vem aqui que você... Uma vez por ano. Então, é a responsabilidade, aí ele vai, é a coisa mais chata do mundo. Vocês não fazem... Eu já fiz júri, eu sou advogado que faz, eu trabalho na Assembleia do Júri, né? E no Tribunal do Júri. E é chato, o cara fica lá o dia inteiro, ouvindo. E num dos júris que eu fiz, uma coisa curiosa, tinha uma mulher que eu acho que eu estava falando muito bem, porque ela dormiu. Ayrton. É passivo até de anulação, né? Não, anulação. Eu falei, eu vou anular, a senhora está dormindo aí. Tem que assistir o júri, é demorado. Não, é demorado, e tem gente que não tem habilidade com a palavra ou com as colocações que precisam ser bem feitas. Isso é triste, vai ter isso. Não é? Então, eu imagino o Ayrton é professor e tem essa didática. Pega um cara lá que não vale, não sabe relatar os fatos, não sabe colocar. É complicado. É redundante, falou 10 anos. Então, veja, mas o Ayrton também responde lá pelo seu dever cívico, vai, cumpre, e fica lá o dia inteiro. Eles estão dando a boia ainda para vocês? Pelo menos isso. Porque os advogados davam, nós almoçávamos juntos.
Mas o último que eu fiz, estava comentando com ele, não deram nem a boia. Eu precisei sair do prédio, fui almoçar, depois voltei, começamos. Eu tenho um amigo meu que está advogado lá em São Paulo, lá. Ele falou que às vezes Não, é difícil. São Paulo, ele tem que provar para o juiz que essa mesa aqui está com pão na açúcar. Mas é curioso, isso é uma tradição que nós adotamos, o Brasil adota, do Tribunal do Júri, quer dizer, essas pessoas que fazem a função do Ayrton, eles são selecionados para representar a sociedade. Isso é do direito inglês que vem isso. Mas a verdade é que as coisas muito mais graves são julgadas pelo expert, pelo juiz que estudou, que treinou para fazer. Mas não estamos mantendo isso. Bom, desculpa, Ayrton, por favor. A questão é dos caracteres. Você está com o caractere cívico muito bom, assume a tua responsabilidade. Aqui na casa também. O Ayrton é o braço direito nosso aqui. Tudo o que precisa, Ayrton resolve. Ayrton... Desculpa, fazemos o que podemos, como diz nós. Né? É só para a gente ficar bem à vontade, bem alegre, porque o Evangelho do Cristo é alegre, apesar de tudo aquilo que aconteceu, Jesus era alegre. Sabe, tem uma coisa que me emociona. Jesus presciente, quer dizer, presciente que ele sabia tudo o que ia acontecer e aquele veio, né? Quando foi nas bodas de Canaã, ele bailava. E quando Maria Santíssima chegou para ele e falou, Jesus, na minha linguagem aqui tosca, né, de hoje, Jesus, acabou o vinho, dá água aí. Transformou a água, porque sabia como manipular todas as energias, transformou a água no vinho da mais rara iguaria. Então veja como Jesus era alegre, né? Então nosso evangelho também é alegre. A gente conta umas coisinhas aqui, outras ali. E para falar em alegria, hoje a gente pode tomar banho presencial. Não precisa ser online, não. Não, hoje está melhor. Ayrton, por favor. O Evangelho de hoje fala para nós os caracteres da perfeição e fala em si, né, como Jesus disse para nós, sede perfeitos como meu Pai é perfeito. Agora é claro, é óbvio, que perfeito mesmo é somente o Criador, Deus. Né? Tudo mais que existe em termos de vida são filhos dele, criação dele, assim como o universo físico é a criação dele. Tudo nós que nós vemos aqui é a criação de Deus. Claro que ele não construiu a Terra da maneira como está hoje, né? Construiu de uma forma bem natural, principalmente pelos vegetais, tudo equilibrado, bonitinho, aí surgiram os animais também, e foram se equilibrando até que apareceu o homem, colocou seu dedinho e aí foi aos poucos desequilibrando tudo, né? Nessa ânsia de construção, nessa ânsia de progresso que todos têm, de sempre querer estar melhor, viver melhor, ter mais coisas materiais, ter mais poder. Enfim, a ânsia, né, é sempre pelo progresso, ter algo sempre a mais. Agora, o que nós vemos também hoje aqui, tudo que nós vemos que o nosso olhar alcança aqui hoje é a criação da humanidade, a criação nossa. Então, seríamos co-criadores, né? Vamos criando também, claro, dentro das nossas parcas limitações, como a gente fala, né? Mas quando ele fala então em perfeição, sede perfeitos como meu Pai, é claro que nós não vamos levar ao pé da letra, que jamais conseguiremos ser. E mesmo Jesus e toda a categoria espiritual dele, que ele pertence, são chamados espíritos puros, né? Perfeitos dentro e naquilo que é possível um filho ser perfeito como o Criador. Claro que jamais igualaríamos, até porque senão, se fôssemos perfeitos como ele, seríamos como ele. É inadmissível, não tem jeito. Mas tudo aquilo que nós podemos fazer, trabalhar conosco para melhorarmos e para procurarmos seguirmos o caminho da perfeição, nós precisamos e devemos fazer. E Jesus foi bem claro quando ele esteve por aqui, de uma maneira didática, de uma maneira simples, de uma maneira dada por exemplo dele mesmo, né? Aquela dedicação, aquele amor, fazia o bem sem olhar a quem. Né? E muitos até reclamavam que ele só andava com os pobres, só vivia com os miseráveis e curava os doentes, todos os pobres. Eu falava, mas o que um médico faz? Vai curar aquele que precisa, vai curar aquele que está doente. Né? Aqueles que se sentem tocados também. Porque muito do que ele falou, os maiorais da época, fariseus, escribas, etc., né, não queriam nem saber, porque mexeu com a organização
com a valorização que eles faziam, e trouxe para nós a chamada lei do amor, lei da caridade. A lei onde era valorizada, e é até hoje, claro, o relacionamento entre nós, a maneira como nós nos relacionamos, o que podemos fazer para um ajudar o outro. Porque se somente um quer ser ajudado, isso é fruto do absoluto egoísmo e vai contrário do que ele é pedido, do que ele falou para todos nós. Então, esses caracteres da perfeição, eles vão se resumir, claro, aquelas virtudes, a todas essas virtudes que identificam o homem relacionados a si mesmo. Vamos colocar entre nós aquilo que até a própria Igreja Católica, no decorrer do tempo, trouxe para nós, que são as chamadas virtudes morais, de nós para conosco. E nós só vamos progredir, melhorar, quando nós melhorarmos nossas próprias relações. Porque Deus é absoluto, Jesus Cristo é absoluto. Claro que precisamos do auxílio deles. Oramos por eles, agradecemos por eles, pelo auxílio, pelas bênçãos, por estar sempre conosco. Mas eles atingiram um grau de perfeição. E o problema nosso é nós atingirmos esse mesmo grau. E que é isso que nosso Pai quer para nós. E que Mestre Jesus fala como pede para sermos perfeitos como Pai. Então essas virtudes, como são ditas, morais entre nós, quais seriam essas virtudes? Aquelas que todos nós conhecemos. É a paciência, é fraternidade, é a solidariedade, é a indulgência, a indulgência que leva ao perdão. Então essas relações de respeito entre nós, questão do preconceito também, que separa tantas pessoas, umas pessoas julgarem melhor que as outras, porque está em tal religião, ou porque está em tal partido político, ou porque é de tal cor, ou porque tem essa opção sexual em detrimento daquela. Mas são todas coisas absolutamente que passam, absolutamente temporais. Mas são coisas que, se nós não cuidarmos, nós vamos levando em nossa mente, e nossa mente é o nosso espírito, é ele que nos dá esse pensamento. Nós vamos continuar assim. Então, precisamos estar sempre trabalhando por nossa melhora. E essa melhora nossa, entre nós, de relacionamento, de respeito, tudo isso que a gente fala, das boas virtudes, bons sentimentos, vão nos levar às outras virtudes, que são aquelas que nos ligam diretamente a Deus, aquilo que Ele quer. E são 3. Aquilo que ele chama das virtudes teologais, que ligam o homem à divindade. Fé. Porque acreditamos em Deus, porque temos fé nele. Ninguém nunca viu Deus, nunca vai ver. Não vemos. A esperança, que é intimamente ligada à fé. Eu acredito na existência de Deus. Eu acredito nos propósitos que Ele nos trouxe, que Ele nos dá diariamente. Eu acredito. E isso me dá esperança e me fortalece para eu trabalhar a mim mesmo, para chegar ao máximo que a perfeição espiritual minha permite, como o Mestre Jesus é. Essa é a esperança. Agora, qual é o caminho para sustentar essa fé, para sustentar essa esperança? É a caridade. Aí estão esses sentimentos que no conjunto nos levam a ir melhorando. Trabalharmos essas virtudes entre nós e também as virtudes que nos levam a Deus. Aceitando as orientações e nos esforçando ao máximo. Vai demorar? Vai. Porque até o nosso próprio espírito, cada um de nós tem um pensamento. Vamos devagar, Mas não podemos nos furtar ao trabalho do progresso. Eu queria aproveitar também sobre o tema, objetivamente, tecer um pequeno comentário, porque qual o caractere que nós já conseguimos? Eu não consigo, tenho certeza que não consigo pegar uma arma e atirar em alguém. Devo ter conseguido isso através do tempo, porque todos nós passamos por caminho difícil. Mas eu estava me lembrando, enquanto o Ayrton fazia essas considerações muito importantes e apropriadas, de que o texto diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos odeiam. Aí nós aprendemos sobre o perdão. Então eu me lembrei de um personagem da história da humanidade que todo mundo conhece, Mosharra Karachangante, ou Alma Grande na tradução. Um advogado brilhante, um personagem extraordinário. Ele disse que estudou
o Sermão do Monte e que os livros poderiam todos serem queimados, porque só aquilo fez a transformação de que ele é portador, do que foi portador e é portador. Por que eu digo isso? Formado na Inglaterra, no trem que voltava para a Índia, o pessoal não deixou por causa do racismo, que ele comprou e pagou a sua passagem, queriam que ele fosse lá para o vagão do fundo. Discussão daqui e dali, porque pagou, estavam dizendo que ele era de cor, né? Os indianos são meio... Jogaram-no fora do trem. Naquele dia nasceu esse Alma Grande. Ele conseguiu fazer uma revolução pacífica, não é? E libertou a Inglaterra, libertou da Inglaterra o país dele do seu jugo. Mas o que mais me impressiona nesse homem foi que certa feita, aqui como nós, que somos uma comunidade, né? O estudo do perdão. O perdão, eu tenho que perdoar, eu preciso perdoar e não sei o quê. Nós sabemos disso. Será que somos capazes de perdoar? Nós só falamos isso, nós não praticamos. Por que eu estou dizendo isso? Porque certa feita, um discípulo dele foi ter com ele e disse: mestre, eu ontem, fazendo o exame de consciência, eu ontem me equivoquei, eu tratei isso, falei isso, eu queria que o senhor me perdoasse. Olha o que aconteceu, isso é real que eu estou contando. Ele falou: não, eu não vou perdoar, não. Olha uma coisa. Aí o discípulo falou: mas como? O senhor que ensina a bondade, o amor, fraternidade, como é que não pode me perdoar? Ele falou: olha, eu não vou perdoar, mas eu vou te explicar por quê. Porque nós temos a ideia de que o perdão é esquecimento, o que é um engano. Se eu esquecer a ofensa que a pessoa me fez, não adiantou nada, eu vou fazer de novo. Ele falou: eu não vou te perdoar, mas vou te explicar por quê. Ele disse: é o seguinte, para perdoar uma pessoa, olha como é importante, para perdoar uma pessoa, você precisa não estar ofendido. Pensa bem, não estar ofendido, foi o que Jesus fez no Monte Gólgota, o que fizemos com ele. E ele vira para o Pai, no seu estertorar da vida física, e diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Gandhi fez isso muito tempo depois. Ele disse: eu não vou te perdoar, porque eu não esqueci o que você me fez, o que você falou, as palavras malsã que me disseste, mas eu não me senti ofendido. Meus amigos, isso é difícil. Por que é difícil? Em uma casa como a nossa aqui, por exemplo, é comum acontecer uns desentendimentos entre um e outro, o momento que não é apropriado, a pessoa não estava bem. A gente é cheio de melindres, entendeu? Somos melindrosos, guardamos mágoa. Tem gente que marca a vida toda. Eu conheço um caso, falando da família, falou: mas escuta aqui, vocês não podem brigar, a família é um tesouro que a gente tem. É um presente que Deus nos dá, ela está na composição que nós precisamos. Aí o cara falou assim: olha, eu nunca briguei com a minha mulher uma vez só. Ai, que beleza. Mas quantos anos de casado? Eu tenho 40 anos de casado. Nossa, que beleza. Como é que você conseguiu esta característica de ser tão generoso assim? Ele falou: não, eu nunca mais conversei com ela. Aí não vale. Você tem que viver. Mas eu quero voltar para o assunto que interessa. Você não sentir mágoa da pessoa é ter uma característica dele. Ele não chegou a esse esplendor que ele chegou porque ele mudou as características dele. Quando jogaram no do trem, né, ele não se revoltou, ele dominou aquele sentimento e acabou sendo essa figura maravilhosa que nós temos. Então, os caracteres depende, como a Ayrton falou aqui, pincelou ali, porque também não dá para a gente aprofundar muito. Num evangelho tem que ser poucas coisas pinceladas. Mas é como a Ayrton falou, nós vamos mudando os caracteres. Eu fui um bruto, hoje eu já estou melhor. A palavra começa a ser mais suavizada, os ensinamentos que a gente vê dos outros. Por exemplo, estou trazendo aqui uma mensagem para vocês do Santuário da Vida.
diz assim, a conta bancária repleta de dinheiro não é passaporte para a felicidade. Tenho certeza que todos vocês concordem comigo. O que é o money que está lá? É papel, gente. É esse papel higiênico, é dólar, papel. Então, ele não traz a felicidade, mas pode nos proporcionar a felicidade se soubermos usar, soubermos amparar. O Henry Buffett, nos Estados Unidos, a maior fortuna que nós temos notícia, ele deu metade da fortuna dele toda para as entidades de caridade. Assim também o nosso querido homem do computador lá, como ele chama? Bill Gates, né? O Bill Gates, que agora brigou com a mulher, não pode brigar mais. Depois desse tempo não pode brigar. De vez em quando minha mulher fica brava comigo, fala, agora você não pode mais brigar, mas tem 50 anos comigo, você já me aguentou 50 anos. Você é generosa, não pode mais brigar comigo. Agora eu estou velhinho, você tem que aguentar. É uma Mahatma Gandhi, é uma característica que eu fui mudando. Então, aí a mensagem do santuário fala assim, é a caridade, como o Ayrton enalteceu aqui, que dá alívio à miséria. Pega o dinheiro do buffet, pega o dinheiro desse fulano, ajuda a construir creche, ajuda a amparar, comprar cobertor para esse frio. Então dá alívio à miséria, aplaca a fome. Nós temos aqui a nossa sopa, Nazaré, não é isso, Ayrton? O pessoal trabalha aqui, quantas refeições damos todo fim de semana? Preserva do frio, gente, vocês não fazem ideia, eu estava brincando, mas é verdade. Hoje o banho tem que ser online, presencial não aguento mais. Não é? Olha como eu estou aqui. Preserva o frio e proporciona a felicidade a quem pratica. Olha aí. Então é isso, gente. Vamos aproveitar, fechar os nossos olhos para poder, sobre as lições de Jesus, pedir a Ele que nos leve até o Pai, porque ninguém vai ao Pai se não for por Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, em nome de Jesus, estamos te agradecendo todas as bênçãos que temos recebido. Esse momento de entendimento do Santo Evangelho, as lições do Mestre, a família que temos, os recursos que estão à nossa disposição, seja também aqueles recursos que a medicina nos oferece para manter o corpo saudável. Por tudo, Senhor, nós queremos te agradecer. E gostaríamos de fazer um pedido, Senhor. O Evangelho ensina que podemos pedir ao Pai. E por isso estamos te pedindo, Senhor, que abençoe toda a nossa família. Abençoe esta casa, Senhor. Abençoe os mentores que aqui trabalham, aqueles que buscam a sua segurança, o seu entendimento nesta casa. Abençoe, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nos orfanatos. Por todo este globo, sobre a proteção e a governança de Jesus, que nesse instante estenda-se as energias poderosas para tocar os corações a cada um dos nossos irmãos de viagem por esse planeta Terra, para que eles consigam melhorar os seus caracteres para alcançarmos os esplendores celestes neste mundo que está logo à frente, o mundo de regeneração. No momento dos passes, Senhor, desejamos pensar, cada um de nós, nos nossos familiares mais queridos, naqueles que nós achamos que têm mais necessidade, para que as energias poderosas os alcancem. Abençoe, Senhor, agora e para sempre. Pode vir.